Esperando aí o Brunão para iniciar. Vamos ver se vai dar certo agora. Tô aguardando o Brunão mandar a solicitação. Agora foi, né? Ah, agora foi, meu patrão. Agora, Rapaz, tô querendo derrubar a gente, mas não vou conseguir não, viu? vamos não, vamos não. Valeu, Mael. Meu irmão, me desculpar porque você teve que esperar que só aí, né, meu irmão? Cansativa a espera, mas foi muito bom, as conversas muito boas, o pessoal tem muito a contribuir. Na verdade, aqui, se a gente for, acho que se a gente for sentar numa mesa para começar a falar de handebol, a gente vai passar uns 5 dias dentro, sem comer, sem nada, né? Verdade. Mas já de antemão agradecer, meu irmão, a você em primeiro lugar, por você ter passado os contatos, né? Ter feito esse elo de ligação com todo mundo. E foi muito bom, porque a sua credibilidade, com certeza o pessoal topou direto, né? E agradecer também a sua disponibilidade. De pronto você já foi muito solícito, né? Falei contigo, no mesmo dia você já montou o grupo de WhatsApp, já começou a divulgar, né? Então, foi muito bom a sua iniciativa. E agradecer esse seu momento aí que você dedicou a, a essa parte que a gente vai fazer hoje e o pessoal que está nos aguardando aí, né? Para a gente conversar sobre o handebol. Fica à vontade, meu irmão, conversa um pouquinho aí sobre a sua. A gente não vai. Porque a gente conversou tanto, eu, o Arlan, Júnior, todo mundo, que os caras começaram, aí já embalou, aí a gente nem, aí nem Direto. parou. Né? Eu digo, vamos falar pausado, para o pessoal ir entendendo devagarzinho, assim, falar da sua parte pessoal, aí depois a gente passa como iniciou o handebol, e assim vai seguindo. Manda bom, Beleza, cara. beleza. Boa noite, Brunão, e a todos aí que Boa noite, meu estão irmão. nos assistindo, né? Agradecer e lhe parabenizar inicialmente por essa iniciativa de estar tentando mostrar um pouco do que vem acontecendo aqui no handball de Sertão, né? Não só do Sertão, como você já fez as lives que eu já acompanhei com o professor Tuto e com o grande Acácio. Foi uma iniciativa inovadora e que, por mais que alguns achem que é uma coisa simples, na verdade é de extrema importância e de extremo valor, né? E agradecendo a você e a paciência não só, né, minha, mas de todos os que estão ainda esperando. Alguns já estarão aí esperados. Então, agradecer a todos. Estão deixando de assistir o filme de Verdade. handebol assim como nós, né? Mas É, é por uma boa causa. E é assim, verdade. na verdade, minha trajetória no handebol, ela começou na escola, né? Uma escola que eu estudava em escola pública, não foi experiência legal, na verdade eu sempre trabalhei nessa área, trabalhei não, nessa área esportiva, como goleiro, era goleiro. E logo na educação física mesmo, fui goleiro por 10 minutos, tomei uma bolada, já não queria mais saber de handebol. No ano seguinte, eu fui estudar em outra escola, Colégio Diocesano, e também não me envolvia muito na prática do handball, era só aula mesmo. Até que no primeiro ano, eu já na cidade, apesar de novo, 15 anos, mas era um goleiro de futebol, era goleiro de futsal. E numa educação física, numa aula, existia já o time da escola e o time da educação física, né? E nunca tinha ganhado handball propriamente dito. Como eu disse, minha experiência tinha sido de 10 minutos e tinha desistido. E aí fiquei, né? Nessa aula de educação física e fiquei. Meus anos todos como atleta escolar foram de goleiros. Até que em 2008 eu fui morar em João Pessoa e tive a oportunidade de estudar no Colégio José Lins e comecei a aprender handball na prática, digamos assim, como atleta com o professor Kleber Caís, lá do José Lins do Rego.
né? Conheço demais, velho E Kleber. assim, aqui em Itaporanga, como já foi citado até por Salu, o handball sempre foi ele tradicional, principalmente pelo Colégio Diocesano. Graças ao professor Pedro Antero e antes dele o professor Júlio Nitão, em memória, mas sempre foi forte. Mas conhecer o handball propriamente dito, questão técnica e tática, novamente eu tive essa primeira experiência com o professor Kleber Caís. E aí voltei para Itaporanga em 2008 mesmo. Passei 3 meses só aí em João Pessoa, não me adaptei e voltei. E onde a gente começou nossa história propriamente dita, né? Eu ainda goleiro, né? E a gente chegou a fazer já no primeiro ano que teve a etapa estadual dos Jogos Escolares, que foi em 2007. A gente foi para João Pessoa numa chave complicada demais e a gente foi vice-campeão na primeira participação nossa nos Jogos Escolares. E a gente perdeu a Que final bom, para cara. o Marista Pio X. Lembro como hoje que quem apitou a final foi Paulinho e União, que tinham acabado de se aposentar. Eita, E fomos que vice-campeões bom. assim. Primeira vez que saímos e conseguimos algo assim. E dali foi onde começou a, sabe, você se identificar com a prática esportiva e querer seguir naquilo. E aí segui no Diocesano, após terminar o ensino médio em 2008, já trabalhando na área, né, de handball, ajudando. E, enfim, a gente teve uma ideia maluca em 2011, e aí eu digo que é o marco zero do handball fora escolar aqui na cidade de Itaporanga e até na região. Foi quando a gente teve a ideia de trazer um curso por conta própria. E esse curso é ministrado pelo grande professor Aldivan e o professor Zé, né? Zé da HB Team, juntamente com o Eita. Normando. Então, esse pessoal que plantou a semente aqui, Daniel, que era central do Grêmio, né? Não sei se ele vem quando joga no Master, enfim, É, né? sei, sei. Que E foi bom, assim mano. que Essa história, peraí, vamos devagar, cara. Tem muita história aí, tu pulou muita coisa aí, pô. Vai foi. devagar. Na verdade, assim, é porque são momentos que não podem ser passados despercebido, tá ligado? Assim, é É, uma coisa bem relevante. É, eu não sabia primeiro, assim, nem que você tinha morado aqui em 2008, né? Você morou em 2008, aí foi mais por conta da questão de não se adaptar, né, à realidade da cidade e voltou, né? E quando você voltou em que série você estava nessa época? na verdade, assim, em 2007, como nós fizemos uma campanha muito boa nos Jogos Escolares, fase estadual, a gente foi vice-campeão, aí tinham me oferecido uma bolsa para estudar no Motiva, em João Pessoa, que seria o terceiro, eu já estaria no terceiro ano médio meu, e me ofereceram essa bolsa para ir para o Motiva. Só quando eu cheguei em João Pessoa, não quis. Aí eu fui estudar no José Lins, que era mais próximo de onde eu morava, e existia naquela época um trabalho feito por Kleber que era reconhecido. Aí eu fui para o Lins. E aí, de novo, além de estar jogando, vou fugir um pouquinho aqui, handball, eu comecei a jogar também futebol no CSP, né? E aí, CSP de frente, praticamente onde eu morava e tal. Só que aí foram 3 meses, eu comecei a sentir saudade de casa, ainda adolescente, né? Terceiro ano. Tinha toda aquela história da trajetória que nós tínhamos começado em 2007 para concluir em 2008. E aí foi onde eu decidi voltar, mas já estudando terceiro ano. Já foi meu último ano escolar em 2008, tá? E aí, assim, comecei a conhecer as pessoas de João Pessoa, né? E em 2010, se não me engano, no 2011, Aldivan, que era vizinho meu praticamente onde eu morava em João Pessoa, ele me chamou para jogar um paraibano adulto. Eu nunca tinha saído de Itaporanga para jogar handball na linha. Aí eu fui jogar esse primeiro. Na época tinha o Grêmio CF, Atacadão Jops e tinha o Cetra. O Cetra era o principal e o É, eu Jops lembro. foi o que eu joguei, que era o segundo time, digamos assim. E eu fui. Eu acho que você até jogou aquele paraibano, que o padrão do HCP era o vermelho e preto, E preto, né? foi. Pronto. Então, foi dali. Ali a gente fez esses laços e em 2011 convidamos ao Divan para vir ministrar um curso aqui. Ele veio junto com o Zé e com o Normando, o pessoal do Grêmio, para fazer esse intercâmbio aqui. E foi daí onde nós crescemos tecnicamente e taticamente. E em 2011 ainda, 2012, eu e um amigo meu que está aqui presente, que é o Jonathan, nós tivemos uma ideia mirabolante de formar um clube. Porque aqui o handball era voltado somente à área escolar. Acabou a escolar, não tinha mais o que você fazer. E aí o Jonathan, vamos ver se a gente forma um clube para fazer com que o handball seja perpassado por gerações. Coisa de louco mesmo, e ligamos para Isaac, conseguimos esse contato e colocamos para frente, e graças a Deus até hoje estamos aí na ativa. E uma partezinha ainda da história que eu não posso deixar, né, passar, foi em 2015, que foi o meu
minha virada de chave, né? Durante esse tempo que eu estive trabalhando aqui com handball no Colégio Diocesano, a gente foi bicampeão paraibano escolar na categoria A, coisa que nunca tinha acontecido, sempre que era campeão era equipes de João Pessoa, e com méritos, né? O trabalho feito pelos professores de João Pessoa, Verônica, Isaías, Aldivan, era grande. Só que quando nós começamos o trabalho, eu tinha uma meta com os meninos, que era mostrar a força de handball do Sertão. E em 2012, em 2007 a gente já tinha sido vice-campeão na categoria B. Em 2009 a gente já foi vice-campeão na categoria B também. Em 2010 vice-campeão na categoria A. 2011 vice-campeão na categoria A. E aí em 2012 foi o primeiro título, né, na categoria A masculino. 2013 a gente foi bicampeão e terceiro lugar no Brasileiro, que foi disputado em Natal. Naquela época ainda não tinha as conferências. Você ganhava no estado e ia direto para o Brasileiro. E a gente foi terceiro lugar no Brasileiro daquele ano, foi disputado em Natal. Perdemos a semifinal para o Maranhão e ganhamos do Piauí a disputa terceiro e quarto lugar. Em 2014 a gente foi campeão na categoria B, né, que é o 15 a 17 anos. Então, e aí em 2014 eu fiz o Enem sem estudar e na verdade porque a menina que eu era envolvido na época me obrigou a fazer, que eu não queria jogar bola, né? Eu jogava futebol, joguei aí no Botafogo, no CSP, nas categorias de base, e o handball, como eu disse, foi aos poucos me conquistando. E aí nesse ano de 2015, quando eu passei, eu fico aqui na escola para continuar o trabalho, ou eu vou buscar minha profissionalização, né, buscar conhecimento, buscar me formar. E aí passei tanto na UFPB, na Unip, na Nassau e no IFPB de Souza, e aí decidi ir para a Unip, tudo por incentivo de Rafinha, que é ponta esquerda, né, porque estava começando o projeto de handball na Unip, eles já tinham ido para o Jubes e tudo. E aí o professor Tuta, que geralmente está presente aí nas lives, né, e até participei na dele, foi quem abriu as portas para mim, né, isso aí eu não esqueço. E depois o professor Vinícius, justamente com o professor Marconi, que me acolheram, e passei 3 anos na Unip aprendendo, eu digo sempre, com os melhores, né, porque você ter o privilégio que eu tive, um cara daqui do sertão, né, ir para João Pessoa e ter o acolhimento que me deram, como os próprios técnicos, né, Marconi, Vinícius, mais Gulliver, Rafinha, Daniel, Neto, Bombom, João Ítalo, Gil, Gulliver, e foi abrir as portas, porque depois foi Caio, que é o canhoto, depois foi Kaique. Então, sou muito grato por conta disso. E aí, assim, a história do HCI, propriamente dito, começou em 2012, quando a gente fundou, e o nosso objetivo inicial era ser campeão paraibano. Quando nós formamos, a gente disse, cara, a gente só vai parar quando for campeão paraibano, adulto. No primeiro ano a gente disputou o campeonato sub-21, junho, talvez tenha sido o último. Junho foi muito bom, né? Eu até hoje tenho um DVD ainda do jogo que teve aqui na cidade de Itaporanga. Eu sei que a gente vai entrar nessa pauta ainda, mas Itaporanga sempre foi reconhecida pela valorização do handball. E nessa época que foi iniciado aqui o ginásio, que é o Madrugão, que é 40 por 20, geralmente tinha de público 200, 300 pessoas. E olha que a gente cobrava ingresso, viu, Brunão? Eu lembro da história. Infelizmente eu não tive a oportunidade, mas eu acompanhei os depoimentos, né? Isso. E até que em 2017 a gente conseguiu ter o primeiro título adulto. A gente já tinha sido terceiro no Sub-21, né? Detalhe que você ganhou do meu time na final, viu? Lampião. Detalhe que eu fui vice por causa de vocês. Mas... Eu não tenho um título campeão como técnico paraibano adulto por causa de vocês, pô. Mas com todo mérito. Com todo mérito. E em 2018 a gente também foi campeão adulto, foi 17, 18 campeão. Outros anos a gente já tinha sido terceiro também, acho que 2015 a gente foi terceiro, 2014 também. E ano passado não teve adulto, a gente disputou na categoria cadete e fomos campeões também. Então, foi uma realização. Na verdade, eu já me sinto muito realizado, porque, sabe, você sair daqui do sertão, enfrentar uma modalidade que é tão complicada em termos de colaboração, divisão, porque alguns, quando a gente começou a disputar paraibano, aí em João Pessoa, tinha um preconceito. Eu não esqueço nunca de algumas cenas do nosso primeiro sub-21, de algumas pessoas que dizem gostar de handball, né? Mas o preconceito é enorme, dizendo que é mandando a gente voltar para a serra,
vão lá para a roça, não sei o quê. E Só quando para eu fui, fortalecer, né, Maior? e aí assim, graças a Deus a gente foi agraciado porque não paramos, a gente continuou trabalhando até ser agraciado com esse tricampeonato, digamos assim, paraibano, que para a gente já é muito. Para alguns, o paraibano até que não significa muita coisa, né? Alguns não valorizam, até porque houve uma hegemonia muito grande no adulto e com méritos novamente, né, do pessoal que era HCP, depois foi Unip, e acho que foi muito tempo, foi uns 12, 13 anos eles sendo campeões paraibanos. Mas, e graças a alguns deles, né, também que estavam presentes em nossa equipe, Rafinha, Dieguinho, né, João Ítalo passou na campanha 2017, Daniel, enfim. E aí conseguimos esses títulos tanto na área escolar, né, a gente foi tricampeão paraibano escolar, como tricampeão da federação, digamos assim, estadual. Show. Respire um pouquinho, toma um gole d'água para você. Até me perdi agora que tu falou tanta coisa, que tinha tanta coisa para eu vou começar a anotar, porque tu falou e passou algumas coisas despercebido. Né, então, na verdade, quando você começou a trabalhar com o handebol, quando você voltou para Itaporanga, no caso, 2008. E iniciou o seu trabalho em 2008, começou a trabalhar com os meninos e já começou a ter um resultado legal, você ainda não era nem estudante de educação física, no caso, não é isso? Não, eu jogava, era goleiro, e aí o professor Pedro Antero, né, ele sempre tem essa cultura de pegar goleiro de handebol ou goleiro de tudo, handball, campo, futsal. Só que assim, eu comecei como goleiro de campo, né? Tanto que, como eu já disse, eu tinha passagem, joguei pelo CSP, fui campeão paraibano pelo Sub-16 em 2008. Fiz teste na categoria de base do Botafogo, Nacional de Paz e passei. Só que eu nunca quis me profissionalizar no futebol, tive a oportunidade. E aí no handball, eu era goleiro de futebol, me botaram para ser goleiro de handball. E aí eu comecei a trabalhar porque o professor me chamou e disse, vai me ajudando aqui na equipe feminina. E aí eu fui ajudando. E quando eu terminei o ensino médio, eu continuei ajudando ele, treinando tanto a categoria A quanto o feminino. E aí, com 2 anos depois, eu comecei a trabalhar no masculino também. Então foi coisa boa, bicho. Não, coisa boa que você falou uma coisa tão importante aí agora, que é eu não sei como é o nome do seu professor. Como era o nome do seu professor? Pedro Antero, eu sei quem é, A figura, né? É a figura, pô. Na verdade, ele teve uma importância muito grande, cara, que ele fez com que tu enxergasse, né? Talvez você podia enxergar até mais na frente isso, né? Que você tinha esse lado de querer, de virar técnico e se identificar e ser professor, né? Mas ele acelerou esse processo para você, cara. Que bacana, meu irmão. Verdade. Que bacana mesmo. E voltando um pouquinho à fita do que você falou com relação a questão de ter o privilégio, né, de ter vindo jogar, ter sido abraçado por João Pessoa, pela galera de lá, no IP, Marconi, todo mundo e tal. Na verdade, você tem que colocar também um pouquinho de mérito em você, né? A gente às vezes fala, a gente agradece a Deus e tal, e a gente tem que... Eu sou um cara que eu visualizo muito, muito o esforço do ser humano, né? Às vezes a gente vê tanta gente se colocando num posicionamento de coitadinho, e às vezes o cara, na verdade, o cara tá naquela posição porque ele não procura o melhor para ele, né? E você procurou. Você foi quando era mais novo, no ensino médio, viu que não ia dar, voltou. Mas o seu sonho e você querendo buscar a sua melhora, você já tendo uma experiência de não ter dado certo em 2008, você voltou de novo para lá e foi, né? Então, assim, a gente tem que, quem está escutando tem que entender que nada é fácil, né? Que você, talvez no início você foi achando que também não ia ser tão legal como não foi na primeira vez e acabou sendo porque você deu a cara a tapa, né? Então nada é de graça na vida da gente. Com certeza, tudo que acontece é mérito, né? Você falou também que essa questão do objetivo, né? Que você criou o clube, o sonho de ter criado o clube e traçou metas, né? Dentro das suas limitações, das suas dificuldades, você traçou as metas, que inicialmente seria ser, rapaz, vai parar quando for campeão paraibano, né? Então, a gente, enquanto atleta que vira técnico, acho que isso é que move a gente, é o desafio, né? Então, se você já virou campeão paraibano, agora vamos virar campeão do Nordeste.
depois do Nordeste vamos virar brasileiro. E assim a gente vai. Né? Eu acredito que isso seja o seu, pelo seu perfil, pelo seu trabalho e como você é movido como desafio também. Né? Aí eu acredito que se não chegar lá vai ficar beliscando, mas vai chegar, né, pai? Então, é justamente isso. Que é movido pelos desafios, né, que surgem. E, sem dúvida, eu digo sempre que a gente não pode começar nada do escuro. A gente precisa ter metas, né? Quando eu me propus de novo a ir para a UNP, da qual eu aprendi demais com o pessoal de lá, tive a oportunidade de participar do elenco que foi vice-campeão na segunda divisão e subiu para a primeira, se manteve em 2016, em 2017 nós somos terceiro lugar na primeira divisão, né? E fora a participação nos LDUs, mas é planejamento. Acho que é o que a gente fala muito na escola, que hoje eu trabalho na City Monsenhor, de algo chamado projeto de vida, né? A gente não pode deixar se levar à toa. A gente precisa traçar metas, a gente precisa planejar o que a gente quer para o nosso presente e o nosso futuro. E acho que foi isso. Até quando eu estava terminando a graduação na Unip, né, surgiram algumas propostas de permanecer em João Pessoa, para trabalhar já em algumas escolas. Só que eu já tinha para mim que eu precisava voltar para casa. E minha meta já não passava a ser levar o Diocesano, que era uma equipe, uma escola, na verdade, particular, mas já era levar uma escola, uma instituição de ensino público a ser o melhor na região, a ser o melhor aqui no Vale do Pinhacó, que é concorrido demais, muito, muito, muito. Você enfrentar essa lua aí todo ano não é fácil, não. Fora os outros, né, as outras equipes. O Júlio falou, o Júlio falou, o Júlio. As outras equipes o Júlio disse que ele vai, tu escutou, né? Ele disse que vai lá para o sorteio lá da chave, lá ele diz que ele vai só para confirmar que caiu na tua chave. É verdade. Quando eu trabalhava no Diocesano, a gente sempre já sabia que ia se pegar na chave, sempre. E o Diocesano que era mais tradicional aqui. Em ano passado, é um desafio. Você ser professor de educação física é um desafio por si só. Imagina ser professor de educação física e ter que depois numa escola integral, que você não pode dar treino de 7 da manhã até 5, tem que ser só depois você dá treino de handball, masculino e feminino, futsal masculino e feminino, basquete masculino, e acho que é isso. Então, assim, era um desafio muito grande. E aí, assim como fizeram comigo, eu fiz com alguns alunos, comecei a convidar eles para ser assessores, a começar a vislumbrar nessa área da educação física. Isso é gratificante demais. Mas, de novo, quanto à questão, acho que o adulto do HC hoje, praticamente, ele é só para disputar com a Copas, né, torneios, porque todo mundo buscou outros caminhos. Como acontece, é um processo que eu digo até natural. E hoje a gente se preocupa muito mais com a questão de base, né, fomentar uma base para que tenham novas ideias, para que eles possam, né, dar uma continuidade ao legado que um dia a gente plantou lá atrás, né? E aí, quem sabe, futuramente, buscar competições maiores fora do estado, né? É uma ideia, assim, aí os meninos ficam aperreando sempre, de tentar fazer uma parceria com faculdades, né, para que eles, assim que acabarem essa área escolar, que a gente não sabe como vai estar esse ano, eles possam ter uma continuidade. Foi até uma temática que você discutiu com o Tuta, né? E a ideia é essa, não parar 100%, mas buscar outras áreas e fazer com que outras pessoas continuem esse trabalho. É verdade, é verdade. Eu tenho certeza que você vai fazer igual ao seu antigo professor fez. Vai pegar mais uns 3 ou 4 aí e vai encaminhar nessa nossa área. E a gente vai ter mais colegas, né? Levantando a bandeira junto com a gente, carregando com a gente aí, que eu fico triste, sabe? Quando eu vim para cá também, para Campina, além do desafio de multiplicar as que participam efetivamente, os atletas, né? De base e tudo, eu também pensei na questão de agregar os técnicos, sabe? Aqui tem pessoas que trabalhavam com handebol, pessoas que eram da minha geração, que começou a fazer trabalho com handebol e começou a ser esquecido. Então, quando eu vim, eu comecei a querer agregar essas pessoas. Trazer de novo para o cenário, botar o cara, abrir uma escolinha, um canto, botar esse cara para trabalhar. E além de ter vários atletas novos entrando na modalidade, também ter os professores, né? A gente não tem como desenvolver
humanamente possível a gente estar em 10 locais ao mesmo tempo. Então a gente dá a oportunidade de os caras retornarem também à prática da modalidade. Agora, essa sua... como você citou e falou, né, as pessoas que não conhecem, pode ser até achar que é fácil, que foi fácil essa trajetória, né? Porque você falou de uma forma bem reduzida e sucinta e mostrou muito os seus objetivos alcançados, né? Mas a gente sabe que dentro desse percurso existem as dificuldades e que dentro dessas dificuldades, a gente precisa de pessoas para nos apoiar, né? Parceiro, amigo, e N situações que cada uma pessoa que está inserida na sua realidade sabe como é, né? Então, eu acho interessante também tu comentar um pouquinho sobre isso, quem foram as pessoas que, fora o seu técnico, fora a escola, fora a diretora, essas pessoas que tá por trás das quadras, né, que muitas das vezes a gente só vê o nomezinho da empresa lá, né, numa coisa, e a gente sabe que eles têm bastante importância também nessa sua trajetória, né? Um abraço aí para os meninos, né, que estão assistindo, o Jonathan, Edja, Rodolfo Neto, Manu, Nathalie tá aí, né, Nathalie de Gulliver, que eu digo assim. Nathalie de Gulliver é a maga, pô, é a maga. Grazi, Paloma, Janicele, enfim. Graças a Deus, eu digo que com o trabalho que nós construímos durante aí 8, 9 anos, a gente conseguiu uma coisa que no handball às vezes ele está em falta, né? Que é a tal da credibilidade. Desde o início, quando nós pensamos em fundar o clube, o HCI, algumas pessoas, né, da cidade, elas começaram a apoiar essa ideia. Mas a gente não esperou por isso, né? A gente promovia, quando tinha jogo paraibano aqui, era uma festa. A gente anunciava em carro de sonho para a rádio, vendia ingresso, divulgava nas mídias. E aí o pessoal, obviamente, que é comerciante, que é empresário, viu que havia uma oportunidade de se ligar a algo que é muito bom e que ia dar visibilidade, né? Não à toa, eu vi Arlan falando sobre a questão da participação no Globo Esporte, mas todos os anos participamos do Paraibano, nós conseguimos trazer o Globo Esporte para cá, para Itaporanga. Até hoje eu tenho as matérias aqui salvas, né? Que massa. E até uma reportagem, aí já fugindo do HCI, mas quando a gente foi campeão no Sub-14, em 2014 pelo Diocesano, foi uma reportagem grande, foram 6 minutos numa reportagem com o pessoal do Diocesano, mostrando tudo da escola. Nessa época até algumas pessoas de João Pessoa viram as dificuldades, porque a gente treinava aqui, por mais que a gente tenha um ginásio oficial, né, que é o Madrugão, mas a gente treinava numa quadra, num piso de cimento, sem cobertura, cercado por arames, as bolas em péssimas condições, que não durava 2, 3 meses, e as pessoas, depois dessa matéria, viram, né? E assim, o comércio ele abraçou de uma maneira muito boa. Hoje a gente conta com a academia, a Ox Academia, que é a principal academia da cidade, inclusive com serviços de fisioterapia, né? Que bom. E gratuito para os atletas do clube. Nós temos o apoio Muito de bom. Maurício Lanches, que é um que sempre, se eu for lá hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia ele ajuda, né? Com alguma, seja no que a gente precisar. A gente tem hoje o apoio da escola que eu trabalho, que é Cito Monsenhor, juntamente com a 7ª gerência, que nos auxilia nessa questão de viagens, né, transporte, assim como a prefeitura. Prefeitura, depois nós somos campeões em 2017, foi feito um projeto de lei que reconheceu o HCI como utilidade pública, e hoje a gente recebe uma quantia X mensais da prefeitura todos os meses. Isso é o que mantém o trabalho de base, sabe? E aí a gente tem o trabalho de novo. Maurício Lanches, Alves Academia, a Inforcop.net, que é uma coisa que eu busco sempre, que é quando a gente tem jogos, a gente faz transmissão, porque eles cedem a internet de graça, né? Erasmo, que é o nosso confeccionador de uniformes, né? A Sublima Arts, né? Eles é a loja responsável, né, por confeccionar os uniformes do HCI, né? E sempre no início do ano ele nos patrocina com as camisas de treino. Todos os anos a gente faz essa mudança de uniformes. Só um instantinho, Bruno. Beleza. E seguindo aqui os nossos colaboradores, é um pouquinho extenso, a WA Corretora, né, de Welton, que era um atleta do clube. Eu vi você falando aí durante algum tempo que as pessoas, né, que tem uma condiçãozinha, já passou no handball, eles costumam ajudar.
Santana Beto, que é de um ex-aluno meu, né, o Kelvis, era atleta de futsal, hoje é um dos sócios dessas empresas de apostas, né, e aí ele tem ajudado a gente também, né, o Sandrinho, que é um colega meu que mora em São Paulo, nós temos a ajuda da Semaco, né, então são várias lojas que apoiam a gente, mas essas são as principais, sem esquecer também do ex-prefeito Aldibergue Alves, né, do deputado Tassiano Diniz, que eles colaboram grandemente com o projeto HCI. Que bom, meu irmão, que bom. Que bom que essa realidade, graças a Deus, sua realidade está um pouco diferenciada dos demais colegas, né? E a gente está falando de uma realidade que não é lá em Pernambuco, não é em Natal, não é, né, não é no Rio Grande do Norte, não é no Ceará, não é no Piauí, é aqui. Né? Eu fico feliz, não sabia, né, da proporção do seu projeto, que estava bem encaminhado. Quer dizer, eu sei que é um projeto vitorioso, né? Mas, assim, fico mais feliz ainda pela quantidade de pessoas que acreditam no seu trabalho, né? Apoio, a gente sabe que quem dá o apoio à instituição, ao seu clube, se faz referência a você, né? Ele acredita no seu trabalho, né? Em você e a equipe que você, primeiro na forma que você vai gerir o processo, né? A sua credibilidade e a forma que você vai gerir. Então, fico feliz demais e a gente está podendo falar nisso aqui na Paraíba, né, pai? Sem ser em outro canto, né, brother? Eu vou até mostrar aqui rapidinho essa foto, que foi justamente quando a gente teve, por incrível que pareça, né, o terceiro lugar no Paraibano. Acho que essa é a do TCE. Foi o terceiro lugar no Paraibano. E isso aqui foi na Câmara dos Vereadores. Aqui a gente tem a presença do Maurício, que está de vermelho, mais claro. Está de vermelho um pouco mais escuro é o ex-prefeito e professor doutor Aldibergue Alves. Né? Então, assim, é algo que às vezes as pessoas, né, se perguntam muito por que não conseguem, mas eu sempre digo que é através de projeto. Você precisa levar algo que lhe dê suporte, que transmita confiança para o público-alvo, né? E quando nós começamos, a gente começou, óbvio, através de amigos que eram mais próximos, mas depois, até o Armazém Paraíba, hoje colabora com a gente, para você ter noção que é uma das ramos que tem, né? Coisa Aqui boa. no, eles colaboram, em 2018 eles deram um jogo de uniforme completo, que querendo ou não é R$ 1.000, né? É. Padrão, 20 Toda camisas no ajuda, Sporting Drive. toda ajuda é bem-vinda, né, Ismael? É como eu acho que foi o Salu que falou, não, foi o Júnior, né, que disse que pouco o pouco que ajuda, ele dizendo que o cara achava que R$ 150 era 150. pouco, Foi Júnior. né? Que assim, R$ 150 mudou a vida de um atleta, que era esse dinheiro ele revertia para o atleta dele, e o atleta dele hoje ele está encaminhado para uma nova formação, né? No terceiro grau, na universidade. Verdade. Então, assim, às vezes não é o valor, é ter as pessoas que estão próximas a você que lhe dê suporte e você está, na verdade, eu acredito que, eu tenho certeza que você pensa assim, né, pelo seu perfil, que é o que fortalece também você a cada dia mais acreditar e tá realizando seus sonhos, né? Você vê Verdade. pessoas ao seu redor que acreditam em você, né? A gente vive nesse mundo, infelizmente, né, que a grande maioria, a gente sabe disso, que às vezes a gente é apunhalado pelas costas de pessoas próximas e quando a gente vê exemplos bonitos como esse, a gente não pode deixar de ressaltar, né? Lembrando que isso não cai do céu, né? Que foi uma coisa que você buscou e que você merece, meu irmão. Viu? É, vamos pular para essa pauta do que foi o nosso amigo Salu que pediu para implementar, que foi essa parte de fomentar a prática do handebol, né? Falar um pouco o que é que você acha que poderia melhorar, né? Assim, no âmbito geral, não só dentro da sua realidade. E o que você faria para fomentar mais para cadê ele botou como aqui? Se estamos na direção certa, né? Ele colocou uma interrogação, fez uma pergunta. A nível local, regional, né, certo? Então, acho que a gente está no caminho certo. Por mais desafios e problemas financeiros que nós tenhamos, acho que através da presidência do Arlan, que é um cara super competente no que faz, a gente tem mantido o circuito por conta de um fator: união. União. Vontade de fazer diferente. Vontade de realmente fazer pelo handball, sabe? Fazer pelo handball.
Em termos estaduais, eu sou bem crítico quanto a isso. Eu acho que essa palavra união, ela não existe. Eu vejo muito, muito mesmo, mas não é geral também, tá? Existem sempre as exceções, mas muito e talvez um egocentrismo, sabe? Só olhar para o seu nariz, só olhar para aquilo que lhe convém, né? Eu digo isso porque eu já passei por situações assim. Então, para ter jogo do Paraibano aqui em Itaporanga, meu filho, é uma luta. É uma luta. E aí, quando a Arlan até citou a questão da NHP, e sei que alguns João Pessoa vão até talvez não concordar, mas é o que eu acho. A ideia inicial do NHP, Novo Handebol Paraibano, aquela liga que criaram do Litoral ao Sertão, enfim, era de fazer em 3 sedes. Uma em João Pessoa, Litoral, uma no Sertão, que estava para participar o HCI e Patos, e uma para ser o Campina ou Guarabira. No decorrer, o time de Patos saiu, né? Não quis participar mais, não pôde participar por questões financeiras. E Patos ia ser uma das sedes. Né? Eu já tinha conversado com a Arlan, a gente não tem isso, ó, passa a sede, tudo bem, fica melhor para todo mundo, transportal, de boas. Só que aí, quando a Arlan saiu, eu achei que daria para sediar Itaporanga. E querendo ou não, era um direito meu. Se eu sou o único representante do sertão, nada mais justo. Só que o pessoal Puxar, né? fez João Pessoa, Campina e Guarabira. Eita. Faltou união. Faltou. Sabe? E não foi só uma vez. Então, às vezes, a gente, né, olha muito para si, ir para Itaporanga é muito longe, realmente é. Mas nós vamos para João Pessoa, nós vamos para Guarabira, nós vamos para onde for, porque é o handball. Enquanto a gente que quer um handball melhor no nosso sertão, nós no sertão não, no estado, a gente que quer fazer o handball voltar a ser forte no estado, como já foi em outros tempos. Eu fico muito feliz quando eu vejo a força do passado do handebol da Paraíba, pelos relatos que você disse, de Tuta, de Acácio. Mas se nós quisermos realmente fazer isso, a gente precisa primeiro aparar as arestas entre a gente e fazer um trabalho voltado para o handball. Não vai ser voltado para o HCI, não vai ser voltado para o Campestre, não vai ser voltado para o Grêmio, mas voltado para o handball, sabe? E para que, novamente, a gente fomente essa prática, porque fomentar igual está, vai servir de quê? Qual vai ser o crescimento? Nenhum. Né? Então, eu digo até uma prática que eu tenho para mim exemplar e da qual agradeço, foi o que você fez ano passado. A Copa da Amizade, um evento privado, e você convidou a equipe que eu era técnico, convidou o Diocesano, convidou a equipe de João Pessoa, né, o Darcy Ribeiro, né, mesmo sem parte da rede, participamos, somos bem acolhidos, porque vocês viram o handball. Vocês não viram o Mael, vocês não viram o Léo, vocês não viram o Aldino, vocês viram o handball, vocês viram o sonho das crianças, né? E acho que para mim falta essa primeira palavrinha, união, né? Tentar ver o handball como um todo, né? Fomentar essa prática, porque se a gente for ver, e eu não quero dizer que qual região é melhor longe de mim, mas você for ver em São Paulo, o interior é muito forte. E às vezes ainda há uma resistência aqui no nosso estado, quanto a gente não espera valorização não, tá, gente? Longe disso. Mas a gente quer igualdade, tá? Então, assim, acho que falta essa palavrinha para que no estado isso seja mais fomentado, união. Sabe? Se eu tenho diferença, vamos dizer, às vezes há uma diferençazinha com o pessoal de Campina, né? Alguns têm diferença com Bilu, outros têm diferença com Dani. Gente, mas é o handebol. Já imaginou se essas pessoas parassem de fazer? Né? Que eu gosto ou não, mas fazem. Né? Desculpa te atrapalhar, Mael. Justamente aquilo que a gente vem conversando na live. São pessoas que também fazem o handebol, né? Essas pessoas não podem, como o Arlan, quando a gente terminou com o Arlan aí, agora disse a ele, cara, não desiste, fortalece, né? Que, assim, a gente, com certeza, a diversidade que o cara tem do dia a dia, de trabalho, o cara trabalha com outras coisas. Então, se a gente for botar na balança, talvez a gente tenha mais aspectos que façam com que a gente deixe de fazer o que a gente está fazendo do que a gente vai fazer, propriamente dito, né? Então, é a gente ter força, traçar objetivo e correr atrás disso, porque senão, cara, complica, sabe? Infelizmente eu posso falar isso, talvez tu não tenha acompanhado, mas tem tanta gente boa, cara, que trabalhava com handebol, que era técnico. Tanta gente boa que tá em casa assistindo televisão, Zé, que podia né? estar
Tu Vou acredita? citar o Zé. Zé é É, morto no Zé, handball como então, técnico meu, pra cara, tem mim. muitos, pô. Aí os caras estão em casa, velho, assistindo televisão. Aí, assim, a gente não pode tirar o mérito dos caras. Os caras têm os motivos pessoais, os motivos particulares, né, os motivos profissionais. Mas, pô, velho, se a gente for citar aqui, a gente vai passar a noite. Eu estou aqui falando o nome de gente que, né? Então, assim, que Deus nos dê força para cada dia mais continuar com esse projeto. E não se apegue a essa situação, que quando eu fiz o convite a vocês, eu não conhecia nem como era o formato dos Jogos da Amizade, para você ter ideia. Mas eu sempre fui um cara igual a você que pensa no engrandecimento do handebol. Como é que eu vou? Cara, vai ter uns jogos particular, pode ser qualquer um CC da Amizade, vai ter uns jogos que tem uma estrutura massa, bacana, que tem condições dos caras vir jogar. Aí quando eu olhei a tabela, tinha 3 equipes na competição todinha. Aí eu chamei o cara, eu disse, cara, isso tá errado, não pode. Não, mas é porque ninguém chama, porque eu digo, por que não chama? Vamos abrir pra galera entrar. E aí foi que eu fui conseguindo, assim, aos trancos e barrancos, com o cara novo, né, que eu tinha acabado de chegar, né? Assim, alguns não gostaram, algumas pessoas não gostaram, mas, cara, como é que a gente vai, justamente no ponto que você tocou, como é que a gente vai fomentar a modalidade se eu só faço para mim? Né? Eu vou no meu mundinho e faço, tu vai no teu mundinho e faz, e aquele não pode. Então eu discordo também. Esse foi o motivo da, do convite, e primeiro pelo fato de acreditar no que essa busca, né, incondicional pelos seus objetivos. Então a gente olha para as pessoas que trabalham dessa forma, e essas pessoas não podem ser esquecidas nunca, pô. Nunca. Exatamente. Tanto que quando a gente tem uma competiçãozinha aqui pequena, né, que é o Ita Handfest, que é outra problemática que a gente tem dentro do estado, que é essas competições de base, né? E sempre que eu faço, eu mando convite, né, para a Miel, mando convite para a Jun. Agora foi, né? Agora foi, meu patrão. Rapaz, estão querendo derrubar a gente, mas não vou conseguir não, viu? Vamos não, vamos não. Valeu, Mael. Meu irmão, me desculpar porque você teve que esperar que só aí, né, meu irmão? Cansativa a espera, mas foi muito bom, umas conversas muito boas, o pessoal tem muito a contribuir. Na verdade, aqui, se a gente for sentar numa mesa para começar a falar de handebol, a gente vai passar uns 5 dias sem comer, sem nada, né? Verdade. Mas, já de antemão, agradecer, meu irmão, a você em primeiro lugar, por você ter passado os contatos, né, ter feito esse elo de ligação com todo mundo. E foi muito bom, porque a sua credibilidade, com certeza o pessoal topou direto, né? E agradecer também a sua disponibilidade. De pronto já foi muito solícito, né? Falei contigo, no mesmo dia você já montou o grupo de WhatsApp, já começou a divulgar, né? Então, foi muito bom a sua iniciativa. E agradecer esse seu momento aí que você dedicou a, a essa parte que a gente vai fazer hoje, e o pessoal que está nos aguardando aí, né? Para a gente conversar sobre o handebol. Fica à vontade, meu irmão, conversa um pouquinho aí sobre a sua. A gente não vai. Porque a gente conversou tanto, eu, Arlan, Júnior, todo mundo, que os caras começaram, aí já embalou, aí a gente nem parou. Aí nem parou, né? Vamos falar pausado, para o pessoal ir entendendo devagarzinho, assim, falar pra sua parte pessoal, aí depois a gente passa como iniciou o handebol, e assim a gente vai seguindo. Manda bom, cara. Beleza. Boa noite, Brunão, e a todos aí que Boa noite, estão nos assistindo, né? Agradecer e lhe parabenizar inicialmente por essa iniciativa de estar tentando mostrar um pouco do que vem acontecendo aqui no handball de Sertão, né? Não só do Sertão, como você já fez as lives que eu já acompanhei com o professor Tuto e com o grande Acácio. Foi uma iniciativa inovadora e que, por mais que alguns achem que é uma coisa simples, na verdade é de extrema importância e de extremo valor, né? E agradecendo a você e a paciência não só, né, minha, mas de todos os que estão ainda
esperando, alguns já estarão esperados. Então, agradecer a todos. Estão deixando de assistir o filme de Verdade. handebol assim como nós, né? Mas É, é por uma boa causa. E é assim, verdade. na verdade, minha trajetória no handebol, ela começou na escola, né? Uma escola que eu estudava em escola pública, não foi experiência legal, na verdade eu sempre trabalhei nessa área, trabalhei não, participei dessa área esportiva, como goleiro, era goleiro. E logo na educação física mesmo, fui goleiro por 10 minutos, tomei uma bolada, já não queria mais saber de handebol. No ano seguinte eu fui estudar em outra escola, Colégio Diocesano, e também não me envolvia muito na prática do handebol, era só aula mesmo. Até que no primeiro ano, eu já na cidade, apesar de novo, 15 anos, mas era um goleiro de futebol, era goleiro de futsal. E na educação física, no aula, existia já o time da escola e o time da educação física, né? E nunca tinha ganhado handball propriamente dito. Como eu disse, minha experiência tinha sido de 10 minutos e tinha desistido. E aí fiquei, né? Nessa aula de educação física, e fiquei. Meus anos todos como atleta escolar foram de goleiros. Até que em 2008 eu fui morar em João Pessoa e tive a oportunidade de estudar no Colégio José Lins e comecei a aprender handball na prática, digamos assim, como atleta com o professor Kleber Caís, lá do José Lins do Rego, né? Conheço demais, velho E Kleber. assim, aqui em Itaporanga, como já foi citado até por Salu, o handball sempre foi ele tradicional, principalmente pelo Colégio Diocesano. Graças ao professor Pedro Antero e antes dele o professor Júlio Nitão, em memória, mas sempre foi forte. E mais conhecer o handball propriamente dito, questão técnica e tática, novamente eu tive essa primeira experiência com o professor Kleber Caís. E aí voltei para Itaporanga em 2008 mesmo. Passei 3 meses só aí em João Pessoa, não me adaptei e voltei. E onde a gente começou nossa história propriamente dita, né? Eu ainda goleiro, né? E a gente chegou a fazer já no primeiro ano que teve a etapa estadual dos Jogos Escolares, que foi em 2007. A gente foi para João Pessoa numa chave complicada demais e a gente foi vice-campeão na primeira participação nossa nos Jogos Escolares. E a gente perdeu a Que final bom, para o cara. Marista Pio X. Lembro como hoje que quem apitou a final foi Paulinho e União, que tinham acabado de se aposentar. Eita, E fomos que vice-campeões bom. assim. Primeira vez que saímos e conseguimos algo assim. E dali foi onde começou a, sabe, você se identificar com a prática esportiva e querer seguir naquilo. E aí segui no Diocesano, após terminar o ensino médio em 2008, já trabalhando na área, né, de handball, ajudando. E, enfim, a gente teve uma ideia maluca em 2011, e aí eu digo que é o marco zero do handball fora escolar aqui na cidade de Itaporanga e até na região. Foi quando a gente teve a ideia de trazer um curso por conta própria. E esse curso é ministrado pelo grande professor Aldivan e o professor Zé, né? Zé da HB Team, juntamente com o Eita. Normando. Então, esse pessoal que plantou a semente aqui, Daniel, que era central do Grêmio, né? Não sei se ele ainda vem quando joga no Master, enfim, É, né? sei, sei. Que E foi bom, assim mano. que Essa história, peraí, vamos devagar, cara. Tem muita história aí, tu pulou muita coisa aí, pô. Vai foi. devagar. Na verdade, assim, é porque são momentos que não podem ser passados despercebidos, tá ligado? Assim, é É, uma coisa bem que bem relevante. É, eu não sabia primeiro, assim, nem que você tinha morado aqui em 2008, né? Você morou em 2008, aí foi mais por conta da questão de não se adaptar, né, à realidade da cidade e voltou, né? E quando você voltou em que série você estava nessa época? na verdade, assim, em 2007, como nós fizemos uma campanha muito boa nos Jogos Escolares, fase estadual, a gente foi vice-campeão, aí tinham me oferecido uma bolsa para estudar no Motiva, em João Pessoa, que seria o terceiro, eu já estaria no terceiro ano médio meu, e me ofereceram essa bolsa para ir para o Motiva. Só quando eu cheguei em João Pessoa, não quis. Aí eu fui estudar no José Lins, que era mais próximo de onde eu morava, e existia naquela época um trabalho feito por Kleber que era reconhecido. Aí eu fui para o Lins. E aí, de novo, além de estar jogando, vou fugir um pouquinho aqui, handball, eu comecei a jogar também futebol no CSP, né? E aí, CSP de frente, praticamente onde eu morava e tal. Só que aí foram 3 meses, eu comecei a sentir saudade de casa, ainda adolescente, né, terceiro ano. Tinha toda aquela história da trajetória que nós tínhamos começado em 2007 para concluir em 2008. E aí foi onde eu decidi voltar, mas já estudando terceiro ano. Já foi meu último ano escolar em 2008, tá? E aí, assim,
comecei a conhecer as pessoas de João Pessoa, né? E aí foi em 2010, 2010, se não me engano, 2011, Aldivan, que era vizinho meu praticamente onde eu morava em João Pessoa, ele me chamou para jogar um paraibano adulto. Eu nunca tinha saído de Itaporanga para jogar handball na linha. Aí eu fui jogar esse primeiro. Na época tinha o Grêmio CF, Atacadão Jopes e tinha o Cetra. O Cetra era o principal e o Jopes foi o que eu joguei, que era o segundo time, digamos assim. E eu fui. Eu acho que você até jogou aquele paraibano. E o padrão do HCP era o vermelho e preto. E preto, né? foi. Pronto. Então, foi dali. Ali a gente fez esses laços e em 2011 convidamos Aldivan para vir ministrar um curso aqui. Ele veio juntamente com o Zé e com o Normando, o pessoal do Grêmio, para fazer esse intercâmbio aqui. E foi daí onde nós crescemos tecnicamente e taticamente. E em 2011 ainda, 2012, eu e um amigo meu que está aqui presente, que é o Jonathan, nós tivemos a ideia mirabolante de formar um clube. Porque aqui o handball era voltado somente à área escolar. Acabou a escolar, não tinha mais o que você fazer. E aí o João falou, vamos ver se a gente forma um clube para fazer com que o handball seja perpassado por gerações. Coisa de louco mesmo, e ligamos para Isaac, conseguimos esse contato e colocamos para frente e graças a Deus até hoje estamos aí na ativa. E uma partezinha ainda da história que eu não posso deixar, né, passar foi em 2015, que foi minha virada de chave, né? Durante esse tempo que eu estive trabalhando aqui com handball no Colégio Diocesano, a gente foi bicampeão paraibano escolar na categoria A, coisa que nunca tinha acontecido, sempre que era campeão era equipes de João Pessoa, e com méritos, né? O trabalho feito pelos professores de João Pessoa, Verônica, Isaías, Aldivan, era grande. Só que quando nós começamos o trabalho, eu tinha uma meta com os meninos, que era mostrar a força de handball do Sertão. E em 2012, em 2007 a gente já tinha sido vice-campeão na categoria B. Em 2009 a gente já foi vice-campeão na categoria B também. Em 2010, vice-campeão na categoria A. 2011, vice-campeão na categoria A. E aí, em 2012, foi o primeiro título, né, na categoria A masculino. 2013, a gente foi bicampeão. E terceiro lugar no Brasileiro, que foi disputado em Natal. Naquela época ainda não tinha as conferências. Você ganhava no estado e ia direto para o Brasileiro. E a gente foi terceiro lugar no Brasileiro daquele ano, foi disputado em Natal. Perdemos a semifinal para o Maranhão e ganhamos do Piauí a disputa terceiro e quarto lugar. E em 2014 a gente foi campeão na categoria B, né, que é o 15 a 17 anos. Então, e aí em 2014 eu fiz o Enem sem estudar e na verdade porque a menina que eu era envolvido na época me obrigou a fazer, que eu não queria jogar bola, né? Eu jogava futebol, joguei aí no Botafogo, no CSP, nas categorias de base. E o handball, como eu disse, foi aos poucos me conquistando. E aí, nesse ano de 2015, quando eu passei, ficou aquela. Eu fico aqui na escola para continuar o trabalho, ou eu vou buscar minha profissionalização, né, buscar conhecimento, buscar me formar. E aí, passei tanto na UFPB, na Unip, na Nassau e no IFPB de Souza, e aí decidi ir para a Unip, muito por incentivo de Rafinha, que é ponta esquerda, né? Porque estava começando o projeto de handball na Unip, eles já tinham ido para o Jubes e tudo. E aí o professor Tuta, que geralmente está presente aí nas lives, né? E até participei na dele, foi quem abriu as portas para mim, né? Isso aí eu não esqueço. E depois o professor Vinícius, justamente com o professor Marconi, que me acolheram e passei 3 anos na Unip aprendendo, eu digo sempre, com os melhores. Né, porque você ter o privilégio que eu tive, um cara daqui do sertão, né, ir para João Pessoa e ter o acolhimento que me deram, como os próprios técnicos, né, Marconi, Vinícius, mais Gulliver, Rafinha, Daniel, Neto, Bombom, João Ítalo, Gil, Gulliver, e foi abrir as portas, porque depois foi Caio, que é o canhoto, depois foi Kaique, então sou muito grato por conta disso. E aí, assim, a história do HCI, propriamente dito, começou em 2012, quando a gente fundou, e o nosso objetivo inicial era ser campeão paraibano. Quando nós formamos, a gente disse, cara, a gente só vai parar quando for campeão paraibano, adulto. No primeiro ano a gente disputou o campeonato sub-21, junho, talvez tenha sido o último, junho foi muito bom, né? Eu até hoje tenho um DVD ainda do jogo que teve aqui na cidade de Itaporanga. Eu sei que a gente vai entrar nessa pauta ainda, mas Itaporanga sempre foi reconhecida pela valorização do handball, e nessa época que foi iniciada aqui
o ginásio, que é o Madrugão, que é 40 por 20, geralmente tinha de público 200, 300 pessoas. E olha que a gente cobrava ingresso, viu, Brunão? Eu lembro Cobrava da ingresso. história. Infelizmente eu não tive a oportunidade, mas eu acompanhei os Pronto. depoimentos, né? Isso. E até que em 2017 a gente conseguiu ter o primeiro título adulto. A gente já tinha sido terceiro no Sub-21, né? Que é o Detalhe Júnior. que você ganhou do meu time na final, viu? Lampiões, é Detalhe que eu fui verdade. vice por causa de vocês. Eu não Mas, tenho um título campeão como técnico paraibano adulto por causa de vocês, pô. Mas com todo mérito, com todo mérito. e 2018 a gente também foi campeão adulto, foi 17, 18 campeão. Outros anos a gente já tinha sido terceiro também, acho que 2015 a gente foi terceiro, 2014 também. E ano passado não teve adulto, a gente disputou na categoria cadete e fomos campeões também. Então, foi uma realização. Na verdade, eu já me sinto muito realizado porque, sabe, você sair daqui do sertão, enfrentar uma modalidade que é tão complicada em termos de colaboração, divisão, porque alguns, quando a gente começou a disputar paraibano, aí em João Pessoa, tinha um preconceito. Eu não esqueço nunca de algumas cenas do nosso primeiro sub-21, de algumas pessoas que dizem gostar de handball, né? Mas o preconceito é enorme, dizendo que é mandando a gente voltar para a serra, vão lá para a roça, não sei o quê. E Só quando eu faz fui. fortalecer, né, Maior? E aí, assim, graças a Deus a gente foi agraciado porque não paramos, a gente continuou trabalhando até ser agraciado com esse tricampeonato, digamos assim, paraibano, que para a gente já é muito. Para alguns, o paraibano até que não significa muita coisa, né? Alguns não valorizam, até porque houve uma hegemonia muito grande no adulto, e com méritos, novamente, né, do pessoal que era HCP, depois foi UNP, e acho que foi muito tempo, foi uns 12, 13 anos eles sendo campeões paraibanos. Mas, e graças a alguns deles, né, também que estavam presentes em nossa equipe, Rafinha, Dieguinho, né, João Ítalo participou na campanha 2017, Daniel, enfim. E aí conseguimos esses títulos tanto na área escolar, né, a gente foi tricampeão paraibano escolar, como tricampeão da federação, digamos assim, estadual de clubes. Show. Respira um pouquinho, toma um gole d'água para você. Até me perdi agora que tu falou tanta coisa, que tinha tanta coisa para eu vou começar a anotar, porque tu falou e passou algumas coisas despercebido. Né, então, na verdade, quando você começou a trabalhar com o handebol, quando você voltou para Itaporanga, no caso, 2008. E iniciou o seu trabalho em 2008, começou a trabalhar com os meninos e já começou a ter um resultado legal, você ainda não era nem estudante de educação física, no caso, não é isso? Não, eu jogava, era goleiro, e aí o professor Pedro Antero, né, ele sempre tem essa cultura de pegar goleiro de handebol ou goleiro de tudo, handball, campo, futsal. Só que assim, eu comecei como goleiro de campo, né? Tanto que, como eu já disse, eu tinha passagem, joguei pelo CSP, fui campeão paraibano pelo CSP sub-16 em 2008. Fiz teste na categoria de base do Botafogo, Nacional de Paz, e passei. Só que eu nunca quis me profissionalizar no futebol, tive a oportunidade. E aí no handball, eu era goleiro de futebol, me botaram para ser goleiro de handball. E aí eu comecei a trabalhar porque o professor me chamou e disse, vai me ajudando aqui na equipe feminina. E aí eu fui ajudando. E quando eu terminei o ensino médio, eu continuei ajudando ele, treinando tanto a categoria A quanto o feminino. E aí com 2 anos depois eu comecei a trabalhar no masculino também. Então foi coisa essa boa, história, bicho. assim. Não, coisa boa que você falou uma coisa tão importante aí agora, que é a questão do... eu não sei como é o nome do seu professor, como era o nome do seu Pedro professor? Antero. Pedro Antero, eu sei quem é, eu sei quem é. A figura, né? É a figura, pô. Na verdade, ele teve uma importância muito grande, cara, que ele fez com que tu enxergasse, né? Talvez você podia enxergar até mais na frente isso, né? Que você tinha esse lado de querer, de virar técnico e se identificar e ser professor, né? Mas ele acelerou esse processo para você, cara. Que bacana, meu irmão. Verdade. Que bacana mesmo. E voltando um pouquinho à fita do que você falou com relação a questão de ter o privilégio, né, de ter vindo jogar, ter sido abraçado por João Pessoa, pela galera de lá, do IP, Marconi, todo mundo e tal. Na verdade, você tem que colocar também um pouquinho de mérito em você, né? A gente às vezes fala,
a gente agradece a Deus e tal, e a gente tem que... Eu sou um cara que eu visualizo muito, muito o esforço do ser humano, né? Às vezes a gente vê tanta gente se colocando num posicionamento de coitadinho, e às vezes o cara, na verdade, o cara tá naquela posição porque ele não procura o melhor para ele, né? E você procurou. Você foi quando era mais novo, no ensino médio, viu que não ia dar, voltou. Mas o seu sonho e você querendo buscar a sua melhora, você já tendo uma experiência de não ter dado certo em 2008, você voltou de novo para lá e foi, né? Então, assim, a gente tem que, quem está escutando tem que entender que nada é fácil, né? Que você, talvez no início você foi achando que também não ia ser tão legal como não foi na primeira vez e acabou sendo porque você deu a cara a tapa, né? Então, nada é de graça na vida da gente. Com certeza, tudo que acontece é mérito, né? Você falou também que essa questão do objetivo, né? Que você criou o clube, o sonho de ter criado o clube e traçou metas, né? Dentro das suas limitações, das suas dificuldades, você traçou as metas, que inicialmente seria ser, rapaz, vai parar quando for campeão paraibano, né? Então, a gente, enquanto atleta que vira técnico, acho que isso é que move a gente, é o desafio, né? Então, se você já virou campeão paraibano, agora vamos virar campeão do Nordeste. Depois do Nordeste, vamos virar brasileiro. E assim a gente vai, né? Eu acredito que isso seja o seu, pelo seu perfil, pelo seu trabalho e como você é movido como desafio também, né? Aí eu acredito que se não chegar lá vai ficar beliscando, mas vai chegar, né, pai? Então, é justamente isso. A gente é movido pelos desafios, né, que surgem. E, sem dúvida, eu digo sempre que a gente não pode começar nada do escuro. A gente precisa ter metas, né? Quando eu me propus de novo a ir para a UNP, da qual eu aprendi demais com o pessoal de lá, tive a oportunidade de participar do elenco que foi vice-campeão na segunda divisão e subiu para a primeira, se manteve em 2016, em 2017 nós somos terceiro lugar na primeira divisão, né? E fora a participação nos LDUs, mas é planejamento. Acho que é o que a gente fala muito na escola, que hoje eu trabalho na ECIT Monsenhor, de algo chamado projeto de vida, né? A gente não pode deixar se levar à toa. A gente precisa traçar metas, a gente precisa planejar o que a gente quer para o nosso presente e o nosso futuro. E acho que foi isso. Até quando eu estava terminando a graduação na UNP, né, surgiram algumas propostas para permanecer em João Pessoa, para trabalhar já em algumas escolas. Só que eu já tinha para mim que eu precisava voltar para casa. E minha meta já não passava a ser levar o Diocesano, que era uma equipe, uma escola, na verdade, particular, mas já era levar uma escola, uma instituição de ensino público a ser o melhor na região, a ser o melhor aqui no Vale do Pinhacó, que é concorrido demais, muito, muito, muito. Você enfrentar essa lua aí todo ano não é fácil, não. Fora os outros, né, as outras equipes. O Júlio falou, o Júlio. As outras equipes. O Júlio disse que ele vai, tu escutou, né? Ele disse que ele vai lá para o sorteio lá da chave, lá ele diz que ele vai só para confirmar que caiu na tua chave. É verdade. Quando eu trabalhava no Diocesano, a gente sempre já sabia que ia se pegar na chave, sempre. E o Diocesano que era mais tradicional aqui. Em ano passado, é um desafio. Você ser professor de educação física é um desafio por si só. Imagina ser professor de educação física e ter que depois numa escola integral, que você não pode dar treino de 7 da manhã até 5, tem que ser só depois você dá treino de handball, masculino e feminino, futsal masculino e feminino, basquete masculino, e acho que é isso. Então, assim, era um desafio muito grande. E aí, assim como fizeram comigo, eu fiz com alguns alunos, comecei a convidar eles para ser assessores, a começar a vislumbrar nessa área da educação física. Isso é gratificante demais. Mas, de novo, quanto à questão, acho que o adulto do HC hoje, ele praticamente é só para disputar com a Copas, né, torneios, porque todo mundo buscou outros caminhos. Como acontece, é um processo que eu digo até natural. E hoje a gente se preocupa muito mais com a questão de base, né? Fomentar uma base para que tenham novas ideias, para que eles possam, né, dar uma continuidade ao legado que um dia a gente plantou lá atrás, né? E aí, quem sabe, futuramente, buscar competições maiores fora do estado
né? Há uma ideia assim, aí os meninos ficam aperreando sempre de tentar fazer uma parceria com faculdades, né, para que eles, assim que acabarem essa área escolar, que a gente não sabe como Tem vai estar o, esse ano, eles possam ter uma continuidade. Foi até uma temática que você discutiu com o Tuta, né? E a ideia é essa, não parar 100%, mas buscar é, outras áreas e fazer com que outras pessoas continuem esse trabalho. é verdade, é verdade. E eu tenho certeza que você vai fazer igual ao seu antigo professor fez. Vai pegar mais uns 3 ou 4 aí e vai encaminhar nessa nossa área. A gente vai ter mais colegas, né? Levantando a bandeira junto com a gente, carregando com a gente aí, que eu fico triste, sabe? Quando eu vim para cá também, para Campina, além do desafio de multiplicar as pessoas que participam efetivamente, os atletas, né? De base e tudo, eu também pensei na questão de agregar os técnicos, sabe? Aqui tem pessoas que trabalhavam com handebol, pessoas que eram da minha geração, que começou a fazer trabalho com handebol e começou a ser esquecido. Então, quando eu vim, eu comecei a querer agregar essas pessoas. Trazer de novo para o cenário, botar um cara, abrir uma escolinha, um canto, botar esse cara para trabalhar. E além de ter vários atletas novos entrando na modalidade, também ter os professores, né? A gente não tem como desenvolver, humanamente possível, a gente está em 10 locais ao mesmo tempo. Então a gente dá a oportunidade de os caras retornarem também à prática da modalidade. Agora, essa sua. Como você citou e falou, né, as pessoas que não conhecem, pode ser até achar que é fácil, que foi fácil essa trajetória, né? Porque você falou de uma forma bem reduzida e sucinta e mostrou muito os seus objetivos alcançados, né? Mas a gente sabe que dentro desse percurso existem as dificuldades e que a gente, dentro dessas dificuldades, a gente precisa de pessoas para nos apoiar, né? Parceiro, amigo, e N situações que cada uma pessoa que está inserida na sua realidade sabe como é, né? Então eu acho interessante também tu comentar um pouquinho sobre isso, quem foram as pessoas que, fora o seu técnico, fora a escola, fora a diretora, essas pessoas que tá por trás das quadras, né, que muitas das vezes a gente só vê o nomezinho da empresa lá, né, numa coisa, e a gente sabe que eles têm bastante importância também nessa sua trajetória, né? Isso aí. Um abraço aí para os meninos, né, que estão assistindo. O Jonathan, Niedia, Rodolfo Neto, Manu, Nathalie tá aí, né? Nathalie de Gulliver, que eu digo assim. Nathalie de Enfim, Gulliver é a maga, pô, é é a a maga, maga. maga, 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 maga. Grazi, Paloma, Janicele, enfim. Graças a Deus eu digo que com o trabalho que nós construímos durante aí 8, 9 anos, a gente conseguiu uma coisa que no handball às vezes ele está em falta, né? Que é a tal da credibilidade. Desde o início, quando nós pensamos em fundar o clube, o HC, e algumas pessoas, né, da cidade, elas começaram a apoiar essa ideia. Mas a gente não esperou por isso, né? A gente promovia, quando tinha jogo paraibano aqui, era uma festa. A gente anunciava em carro de sonho para a rádio, dentro de ingresso, divulgava nas mídias. E aí o pessoal, obviamente, que é comerciante, que é empresário, viu que ali uma oportunidade de se ligar a algo que é muito bom e que ia dar visibilidade, né? Não à toa, eu vi Arlan falando sobre a questão da participação no Globo Esporte, mas todos os anos que nós participamos do Paraibano, nós conseguimos trazer o Globo Esporte para cá, para Itaporanga. Até hoje eu tenho as matérias aqui salvas, né? Que massa. E até uma reportagem, aí já fugindo do HCI, mas quando a gente foi campeão no Sub-14, em 2014 pelo Diocesano, foi uma reportagem grande, foram 6 minutos numa reportagem com o pessoal do Diocesano, mostrando tudo da escola. Nessa época até algumas pessoas de João Pessoa viram as dificuldades, porque a gente treinava aqui, por mais que a gente tenha um ginásio oficial, né, que é o Madrugão, mas a gente treinava numa quadra, num piso de cimento, sem cobertura, cercado por arames, as bolas em péssimas condições, que não durava 2, 3 meses, e as pessoas, depois dessa matéria, viram, né? E assim, o comércio ele abraçou de uma maneira muito boa. Hoje a gente conta com a academia, a Ox Academia, que é a principal academia da cidade, inclusive com serviços de fisioterapia, né? Que bom. E gratuito para os atletas do clube. Nós temos o apoio Muito de bom. Maurício Lanches, que é um que sempre, se eu for lá hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia ele ajuda, né? Com alguma, seja no que a gente precisar.
A gente tem hoje o apoio da escola que eu trabalho, que é Cito Monsenhor, juntamente com a 7ª gerência, que nos auxilia nessa questão de viagens, né, transporte, assim como a prefeitura. Prefeitura, depois nós somos campeões em 2017, foi feito um projeto de lei que reconheceu a HCI como utilidade pública e hoje a gente recebe uma quantia X mensais da prefeitura todos os meses. Isso é o que Que mantém bom, Mael. o trabalho de base, sabe? E aí a gente tem o trabalho de novo, Maurício Lanches, Alves Academia, a Inforcop.net, que é uma coisa que eu busco sempre, que é quando a gente tem jogos, a gente faz transmissão porque eles cedem a internet de graça, né? Erasmo, que é o nosso confeccionador de uniformes, né? A Sublima Arts, né? Eles é a loja responsável, né, por confeccionar os uniformes do HCI, né? E sempre no início do ano ele nos patrocina com as camisas de treino. Todos os anos a gente faz essa mudança de uniformes. Só um instantinho, Bruno. Beleza. E seguindo aqui os nossos colaboradores, é um pouquinho extenso, a WA Corretora, né, de Welton, que era um atleta do clube. Eu vi você falando aí durante algum tempo que as pessoas, né, que tem uma condiçãozinha, já passou no handball, eles costumam ajudar. Santana Beto, que é de um ex-aluno meu, né, o Kelvis, era atleta de futsal, hoje é um dos sócios dessas empresas de apostas, né, e aí ele tem ajudado a gente também, né, o Sandrinho, que é um colega meu que mora em São Paulo. Nós temos a ajuda da Semaco, né, então são várias lojas que apoiam a gente, mas essas são as principais, sem esquecer também do ex-prefeito Aldibergue Alves, né, do deputado Tassiano Diniz, que eles colaboram grandemente com o projeto HCI. Que bom, meu irmão, que bom. Que bom que essa realidade, graças a Deus, sua realidade está um pouco diferenciada dos demais colegas, né? E a gente está falando de uma realidade que não é lá em Pernambuco, não é em Natal, não é, né, não é no Rio Grande do Norte, não é no Ceará, não é no Piauí, é aqui. Né? Eu fico feliz, não sabia, né, da proporção do seu projeto, que estava bem encaminhado. Quer dizer, eu sei que é um projeto vitorioso, né? Mas, assim, fico mais feliz ainda pela quantidade de pessoas que acreditam no seu trabalho, né? Porque o apoio, a gente sabe que quem dá o apoio à instituição, ao seu clube, se faz referência a você, né? Ele acredita no seu trabalho, né? Em você e a equipe que você... Primeiro, na forma que você vai gerir o processo, né? A sua credibilidade e a forma que você vai gerir. Então, fico feliz demais e a gente está podendo falar nisso aqui na Paraíba, né, pai? Sem ser em outro canto, né, brother? Eu vou até mostrar aqui rapidinho essa foto, que foi justamente quando a gente teve, por incrível que pareça, né, o terceiro lugar no Paraibano. Acho que essa é a do terceiro, o terceiro lugar no Paraibano. E isso aqui foi na Câmara dos Vereadores. Aqui a gente tem a presença do Maurício, que está de vermelho, mais claro. O que está de vermelho um pouco mais escuro é o ex-prefeito e professor doutor Aldibergue Alves, né? Então, assim, é algo que às vezes as pessoas, né, se perguntam muito por que não conseguem, mas eu sempre digo que é através de projeto. Você precisa levar algo que lhe dê suporte, que transmita confiança para o público-alvo, né? E quando nós começamos, a gente começou, óbvio, através de amigos que eram mais próximos, mas depois, até o Armazém Paraíba, hoje colabora com a gente, para você ter noção que é uma das maiores ramos que tem, né? Aqui no, eles colaboram, em 2018 eles deram um jogo de uniforme completo, que querendo ou não é R$ 1.000, né? Padrão, 20 camisas de esporte no drive. Toda ajuda é bem-vinda, né, Ismael? É como eu acho que foi o Salu que falou, não, foi o Júnior, né, que disse que o pouco que ajuda, ele dizendo que o cara achava que R$ 150 era pouco. Foi né? Que assim, R$ 150 mudou a vida de um atleta, que era esse dinheiro ele revertia para o atleta dele, e o atleta dele hoje ele está encaminhado para uma nova formação, né? No terceiro grau, na universidade. Verdade. Então, assim, às vezes não é o valor, é ter as pessoas que estão próximas a você, que lhe dê suporte e você está, na verdade, eu acredito que, eu tenho certeza que você pensa assim, né, pelo seu perfil, que é o que fortalece também você cada dia mais acreditar e tá realizando seus sonhos, né? Você vê pessoas ao seu redor que acreditam em você, né? A gente vive nesse mundo, infelizmente, né, que a grande maioria
A gente sabe disso, que às vezes a gente é apunhalado pelas costas de pessoas próximas e quando a gente vê exemplos bonitos como esse, a gente não pode deixar de ressaltar, né? Lembrando que isso não cai do céu, né? Que foi uma coisa que você buscou e que você merece, meu irmão. Viu? Vamos pular para essa pauta do que foi o nosso amigo Salu que pediu para implementar, que foi essa parte de fomentar a prática do handebol, né? Falar um pouco o que é que você acha que poderia melhorar, né? Assim, no âmbito geral, não só dentro da sua realidade. E o que você faria para fomentar mais para cadê ele botou como aqui? Se estamos na direção certa, né? Ele colocou uma interrogação, fez uma pergunta. A nível local, regional, né, Sertão, acho que a gente está no caminho certo. Por mais desafios e problemas financeiros que nós tenhamos, acho que através da presidência do Arlan, que é um cara super competente no que faz, a gente tem mantido o circuito por conta de um fator: união. União. Vontade de fazer diferente. Vontade de realmente fazer pelo handball, sabe? Fazer pelo handball. Em termos estaduais, eu sou bem crítico quanto a isso. Eu acho que essa palavra união, ela não existe. Eu vejo muito mesmo, mas não é geral também, tá? Existem sempre as exceções, mas muito, e talvez um egocentrismo, sabe? Só olhar para o seu nariz, só olhar para aquilo que lhe convém, né? Eu digo isso porque eu já passei por situações assim. Então, para ter jogo do Paraibano aqui em Itaporanga, meu filho, é uma luta. É uma luta. E aí, quando a Arlan até citou a questão da NHP, e sei que alguns João Pessoa vão até talvez não concordar, mas é o que eu acho, a ideia inicial do NHP, Novo Handball Paraibano, aquela liga que criada do Litoral Sertão, enfim, era de fazer em 3 sedes. Uma em João Pessoa, Litoral, uma no Sertão, que estava para participar o HCI e Patos, e uma para ser o Campina ou Guarabira. No decorrer, o time de Patos saiu, né? Não quis participar mais, não pôde participar por questões financeiras. E Patos ia ser uma das sedes, né? Eu já tinha conversado com a Arlan, a gente não tem isso, ó, Patos é a sede, tudo bem, fica melhor para todo mundo, transportal, de boas. Só que aí, quando a Arlan saiu, eu achei que daria para sediar Itaporanga. E querendo ou não, era um direito meu. Se eu sou o único representante do Sertão, nada mais justo. Só que o pessoal Puxar, né? fez João Pessoa, Campina e Guarabira. Eita. Faltou união. Faltou. Sabe? E não foi só uma vez. Então, às vezes, a gente, né, olha muito para si, ir para Itaporanga é muito longe, realmente é. Mas nós vamos para João Pessoa, nós vamos para Guarabira, nós vamos para onde for, porque é o handball. Enquanto a gente que quer um handball melhor no nosso sertão, nós no sertão não, no estado, a gente que quer fazer o handball voltar a ser forte no estado, como já foi em outros tempos. Eu fico muito feliz quando eu vejo a força do passado do handebol da Paraíba, pelos relatos que você disse, de Tuta, de Acácio. Mas se nós quisermos realmente fazer isso, a gente precisa primeiro aparar as arestas entre a gente e fazer um trabalho voltado para o handball. Não vai ser voltado para o HCI, não vai ser voltado para o Campestre, não vai ser voltado para o Grêmio, mas voltado para o handball, sabe? E para que, novamente, a gente fomente essa prática, porque fomentar igual está, vai servir de quê? Qual vai ser o crescimento? Nenhum. Né? Então, eu digo até uma prática que eu tenho para mim exemplar e da qual agradeço, foi o que você fez ano passado. A Copa da Amizade, um evento privado, e você convidou a equipe que eu era técnico, convidou o Diocesano, convidou a equipe de João Pessoa, né, o Darcy Ribeiro, né, mesmo sem fazer parte da rede, participamos, somos bem acolhidos, porque vocês viram handball. Vocês não viram o Mael, vocês não viram o Léo, vocês não viram o Aldino, vocês viram o handball, vocês viram o sonho das crianças, né? E acho que para mim falta essa primeira palavrinha, união, né? Tentar ver o handball como um todo, né? Fomentar essa prática, porque se a gente for ver, e eu não quero dizer que qual região é melhor longe de mim, mas você for ver em São Paulo, o interior é muito forte. E às vezes ainda há uma resistência aqui no nosso estado, quanto a gente não espera valorização não, tá, gente? Longe disso. Mas a gente quer igualdade, tá? Então, assim, acho que falta essa palavrinha para que no estado isso seja mais fomentado, união,
sabe? Se eu tenho diferença, vamos dizer, às vezes há uma diferençazinha com o pessoal de Campina, né? Alguns têm diferença com o Bilu, outros têm diferença com o Dani. Gente, mas é o handebol. Já imaginou se essas pessoas parassem de fazer? Né? Que eu Verdade. gosto ou não, mas fazem, É, né? Eu tenho... desculpa te atrapalhar, Mael. É justamente aquilo que a gente vem conversando na live. São pessoas que também fazem o handebol, né? Essas pessoas não podem, como o Alan, quando a gente terminou com o Alan aí, agora disse a ele, cara, não desiste, fortalece, né? Que, assim, a gente, com certeza, é, a diversidade que o cara tem do dia a dia, de trabalho, o cara trabalha com outras coisas. Então, se a gente for botar na balança, talvez a gente tenha mais aspectos que façam com que a gente deixe de fazer o que a gente está fazendo do que a gente vai fazer, propriamente dito, né? Então, é a gente ter força, traçar objetivo e correr atrás disso, porque se não, cara, complica, sabe? Infelizmente eu posso falar isso, talvez tu não tenha acompanhado, mas tem tanta gente boa, cara, que trabalhava com handebol, que era técnico. Tanta gente boa que tá em casa assistindo televisão, que Zé, podia né? estar... Tu Vou acredita? citar um Zé. Zé é curto no Zé, handball como então, técnico meu, para mim. cara, tem E, muitos, pô. Aí os caras estão em casa, velho, assistindo televisão. Aí, assim, a gente não pode tirar o mérito dos caras. Os caras têm os motivos pessoais, os motivos particulares, né, os motivos profissionais. Mas, pô, velho, se a gente for citar aqui, a gente vai passar a noite. Eu estou aqui falando o nome de gente que, né? sim. Então, assim, que Deus nos dê força para cada dia mais continuar, que esse projeto vá longe e não se apegue a essa situação. Que quando eu fiz o convite a vocês, eu não conhecia nem como era o formato dos Jogos da Amizade, para você ter ideia. Mas eu sempre fui um cara igual a você que pensa no engrandecimento do handebol. Como é que eu vou? Cara, vai ter uns jogos particular, pode ser qualquer um, não precisa ser da amizade. Vai ter uns jogos que tem uma estrutura massa, bacana, que tem condições dos caras vir jogar. Aí quando eu olhei a tabela, tinha 3 equipes na competição todinha. Aí eu chamei o cara, eu disse, cara, isso tá errado, não pode. Não, mas é porque ninguém chama, porque eu digo, por que não chama? Vamos abrir pra galera entrar. E aí foi que eu fui conseguindo, assim, aos trancos e barrancos, com o cara novo, né, que eu tinha acabado de chegar, né? Assim, alguns não gostaram, algumas pessoas não gostaram, mas, cara, como é que a gente vai, justamente no ponto que você tocou, como é que a gente vai fomentar a modalidade se eu só faço para mim? Né? Eu vou no meu mundinho e faço, tu vai no teu mundinho e faz, e aquele não pode. Então eu discordo também. Esse foi o motivo do convite, e primeiro pelo fato de acreditar no que essa busca, né, incondicional pelos seus objetivos. Então a gente olha para as pessoas que trabalham dessa forma, e essas pessoas não podem ser esquecidas nunca, pô. Nunca. Exatamente. Tanto que quando a gente tem uma competiçãozinha aqui pequena, né, que é o Ita Handfest, que é outra problemática que a gente tem dentro do estado, que é essas competições de base, né? E sempre que eu faço, eu mando convite, né, para Miel, mando convite para Júnior, mando convite para Salu, para Isaías, boto para quem quiser participar. Sei que é longe, é difícil, mas teve ano, por exemplo, que a Miel veio com feminino, categoria A e B, Júnior veio nos 4, né, no handball, porque é como acho que Salu disse, acho que foi ele que falou, todo mundo cresce junto, né? Todo mundo cresce junto. Essa é a E ideia. falta essa unidade, às vezes, dentro do estado todo, né? Graças a Deus que você hoje está dando essa visibilidade para geral, né? Já fez aí com Tota, vai continuar. E a gente vai chegando num denominador comum. Espero que desse material todo que você está produzindo, a gente venha novamente com novas perspectivas. Porque quem gosta de uma coisa não quer ver ela se acabar. E querendo ou não, a gente vê o handball no estado se acabando por N fatores, são muitos fatores, mas um deles é justamente a questão da desunião, né? A falta de unidade, né? A falta do senso coletivo e no bem comum que é o handball, né? Que quem não queria, como há hoje o trabalho na Unifacisa, ter um representante paraibano numa liga nacional, né? Sendo mostrado aí, disputando, porque, querendo ou não, já foi citado, a Paraíba é um celeiro de bons e excelentes atletas, mas não tem essa unidade, não tem esse planejamento, não tem esse projeto, né? E eu acho que agora é o momento de novo.
junto com essa iniciativa que você está tendo, a gente chegar a um denominador e respeitando as diferenças novamente, mas de tentar um bem maior, que é resgatar e fazer o handball da Paraíba ser forte novamente, da base ao adulto, porque da forma que nós estamos conduzindo o esporte em nosso estado, ele vai acabar no esquecimento. Infelizmente. Não, mas a gente não vai deixar fazer isso não, pai. A gente vai se dar as mãos e não vai não. Nem que a gente, eu e você vá ali pro campinho de areia, a gente fica botando um time contra o outro. É verdade. Vai deixar não. Fora os meninos aí, que os meninos já vão agregar pra caralho também. Mael, me diz uma coisa, cara, essa curiosidade que até eu acho que até os atletas da gente às vezes tem. Quer dizer, na verdade, para você eu vou fazer duas perguntas nessa daí. Porque eu tive uma grande dificuldade, que você é um cara que joga a nível Nordeste, brasileiro e tal. Então você, não sei se você já pensou nisso, ou se está pensando, não sei como é que está a sua cabeça. Mas assim, eu tive uma grande dificuldade de saber o momento certo de parar de jogar e virar só técnico. Que na verdade eu não escolhi. Eu machuquei o joelho, aí fui me cuidar e apareceu muito trabalho como técnico, aí eu deixei. Né? Que aí eu fiz essa escolha, optei, mas não foi eu que escolhi, dizer que eu escolhi. Né? Foi uma coisa que veio naturalmente e jogou nos meus peitos, eu digo, vou assumir e vou, né? E junto com isso, você quando falar sobre isso aí, é falar sobre dois atletas assim que para você é referência dentro do nosso estado. Aí você pode fazer com os meninos, né? Se você não quiser citar só um, você pode citar. Fica à vontade, fica à vontade. Depois eu procuro uma foto aqui que tem tua de 2000 e alguma coisa que tu vinha jogar aqui pelo Botafogo. Eu acho que tu tava naquele jogo. Tava. Vou procurar isso. Tava. Fez uma época boa. Foi bom. É difícil, sabe? Ainda mais você... Às vezes eu brinco com os meninos, óbvio que a gente tem toda uma diretoria no clube. E esses meninos do HC, na verdade, eles me ajudam no meu trabalho na escola também com treinamentos. Eu tenho um grande amigo que é o Luan, que é o preparador do goleiro, ele é do HCI e ajuda no time escolar, que ano passado, né, na terceira, realmente, junho foi campeão estadual escolar e o vice foi a gente da SC. Então, a final foi de Sertão. Pra você ter noção. Final de Sertão. Quem diria, né? Verdade pura. Bom você ressaltar isso aí, viu? Para não passar despercebido. Quer dizer, não vai passar despercebido por vocês, né? Mas para passar despercebido por todos, né? Para todos. Juninho Bombom, né? Outra aí que é de minha época aí na Unip. E canhotinha de Ouraís. Mas é preguiçoso, rapaz. Eu sei. É preguiçoso. Já tem jeito não. Já falei com o Netinho, falava com o Netinho, bota esse menino para correr. Fabrinha? Então, assim, é um desafio, porque assim, no HCI eu faço a função de presidente, técnico e atleta. Eu já falei em parar 2, 3 vezes de jogar, né? E sempre que eu falo isso, é uma existência. Nessa última competição que nós somos, por exemplo, em Cajazeiras, uma competição maravilhosa que Janicelli fez, e equipes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, a gente fez a final com a equipe do Ceará, Iguatu, salvo engano é Ceará. A ideia inicial minha não era não jogar, era realmente ser técnico. E há muito tempo eu vou falando isso. Só quando vai para viajar, sempre dá problema. Ou alguém não vai, ou nessa outra viagem, o Caio não foi, aí Mael vai jogar, né? E aí você fica naquela, sabe, nessa dúvida. E assim, eu já sei que eu já passei do tempo de parar de jogar, porque não dá para você conciliar uma coisa com outra. Não dá. Você tem que se dedicar a uma coisa só. E o meu projeto realmente é me dedicar a ser treinador. E só que os meninos não deixam, do HCI, né? Eles não deixam. Mas vai chegar novamente o momento certo de fazer isso. E quanto à questão de atletas, de novo, eu tive um privilégio de conhecer vários aí no estado, acho que muitos, né? E acho que principalmente eu vou dizer por tudo que eu pude ter nesses 3 anos enquanto eu estava na Unip, e eu posso destacar que é o Gulliver. Eu digo tanto em quadra quanto fora, pela disciplina que ele tem enquanto atleta. Até alguém citou, jogador uma coisa, atleta é outra, e Gulliver realmente ele é um atleta. O Gil eu conheci já acho que 2 anos ainda, mas pelo tempo que eu passei a mais, acho que eu destaco o Gulliver, né, por tudo que fez, pelo projeto Unip, por o desempenho dentro de quadra que era absurdo, cara, monstro, né? O Bocão também, a gente não pode deixar de esquecer, José Felipe, né, que na minha época eu estava terminando o escolar, Bocão também estava terminando.
gente não chegou a se enfrentar, infelizmente, mas era uma referência. Jogou pelo HCI na campanha que nós somos campeões 2017, né? E aí, de novo, João Pessoa, por bairro, tem uns 3, 4 craques de handball, né? Mas eu destaco esses dois a nível de sabe, que eu pude acompanhar, fora a Rafinha, né? O Neto como excelente goleiro, o Bombom, o Foguinho, enfim. E aqui na nossa região também não fica tão para trás, né? Acho que os atletas que já passaram, né, e os que estão hoje na ativa, não à toa a gente tem essa parceria de vez em quando com o Aldivan, que conversa que chama nossos amigos, alunos para participarem das competições, é porque mostra que o trabalho ele é qualificado e que os atletas daqui também são qualificados, né? Mas eu vou citar esses aí porque para mim foram referências de dentro e fora de quadro como a disciplina. Na cerveja de vez em quando, né, Marcó? Nos jubes aí, eu que era o que não gostava, ficava por fora, só Ele ficava viu a vendo água lá. aqui, pô. Ele viu a água e disse, é Tá. cerveja, isso é água, meu filho. Oxi. O Marcos era o companheiro de Caio no jubes. Era para ver quem bebia mais. Eu fui para 3 jubes com esse danado, eu sei muito bem o que é isso. Mas você falou de caras que são, assim, eles têm trajetórias opostas, né? Eu acompanhei Gil quando era moleque. Gulliver eu acompanhei de longe, porque eu não tive o privilégio de jogar com o cara. Ele ainda foi bater umas peladinhas lá no Lampião, mas nunca joguei com ele. Mas assim, Gil e ele são situações contrárias que depois se encontraram, porque Gil foi um cara que saiu daqui para ir para lá, né? E Gulliver foi o contrário, ele saiu de lá para vir para cá, né? E já com uma certa idade. Mas assim, as histórias, com certeza os caras devem ter, cara, é história para livro, né? Gulliver com a mudança dele radical para vir para cá sem família e tal, casou com a Maguia e essa história toda, o Gil ter ido embora novo, ter passado por tudo que passou e tal, deve ter, né? As histórias se encontram, na verdade. Você escolheu muito bem aí os seus referenciais, fora os meninos, né, que você citou também. E essa questão, cara, eu até perguntei, eu acho que eu perguntei a Salu dos meninos nessa quarentena. Como é que fica a tua comunicação com os meninos? Essa parte de treino, como é que tu tá levando essa coisa assim? Passa alguma coisa física ou tu deixa quieto, cada um? Como é que tu tá lidando com isso? Ou tem esse contato mais com relação ao emocional? Como é que tu tá lidando com isso? Acho que é trágico, né? Eu vejo muitos 2003 sem perspectivas de competição para esse ano, né? E primeiro foi um baque, aí a gente tem que trabalhar muito esse lado emocional, né? Ainda mais eu acho uma irresponsabilidade grande do COB soltar aquela nota dizendo que não haveria etapa nacional, que não fizesse, mas deixasse para anunciar depois, e não é porque os Depois, alunos não podem fazer nada, né? verdade. Desestimula demais, causa transtornos mentais, ansiedade, enfim. E assim, eu mantido contato nas primeiras semanas através, né, de treinamentos remotos, indicando alguns exercícios físicos para eles fazerem em casa e também com aulas táticas, digamos assim. Aí foi um momento que eu tive novamente que me reinventar, começar a mexer no PowerPoint, modo a criar um painel tático no PowerPoint, já a ideia lá de Walter, lá do Pinheiros, que eu tenho acompanhado, comecei a manter contato e comecei a Também. aprender, né? E reinventar. E aí começar a passar para eles algumas ações de ataque para que não fique de todo perdido, né? E assim, mas é um desafio grande porque você trabalha sem projeção futura. Você não sabe quando você vai voltar, você não sabe uma data que vai ter competição, se vai ter competição nesse ano. Então é um certo desestímulo para os atletas. Mas a gente tem mantido esse contato, tanto na área prática, né, de indicar exercícios para que eles façam em casa, quanto esses encontros, pelo menos uma vez por semana, para que a gente possa discutir questões táticas de jogo, né? Mostrando exemplos, mostrando vídeos deles mesmos jogando, né? Eu costumo, nos jogos dos meninos, sempre filmar e depois cortar e mostrar para eles algumas coisas, então tem aproveitado dessa forma. Infelizmente, nem todos têm acesso, né? Acho que a gente está num grupo restrito de 5, 6 atletas que têm participado, né? Os outros se perdem, até por não ter acesso à internet, celular, mas o pouco que a gente faz, que eles fazem, se propõem, creio que vai ajudar quando eles voltarem. É porque, na verdade, sabe, Mael, eu acredito
eu acredito que, eu tenho certeza que os seus atletas, eles se identificam muito com você como pessoa, como atleta, como referência, né? E eles gostam de estar perto, né? O que atrai ele para o desporto, para o handebol, é estar perto, é sentir você, é conversar, é trocar uma ideia, é brincar, né? Então isso a gente, infelizmente, a gente perde essa essência com essa aula remota, né? Essa distância. Que eu acredito que o esporte é muito tato, né? Muito sentir, o cara sentir o termômetro de jogo, o cara ver como o cara tá treinando, né? E a gente perde isso aí, cara. Eu fico triste. Eu até falei para os meninos, eu não tenho pretensão de fazer treinamento assim, sabe? Porque eu gosto de sentir a quadra, né? Gosto de que não quero dizer que não seja relevante, que é relevante o cara fazer. Mas é uma tristeza o que a gente está passando. Realmente é. A gente que gosta de estar em quadra, né, meu irmão? Verdade. É peso, é complicado. Mas é isso mesmo. Você já falou dos atletas, já falou do patrocínio, já falou. Cadê? Dos apoiadores, né, os patrocínios, como começou na cidade, do seu trabalho na cidade. Agora fale do. Tu falou também da questão se você for se tivesse o poder, né, de estar à frente da federação ou da gestão, os meninos elencaram três aspectos, né? Você pode ficar à vontade, você fala três, dois, um, o que você quiser. Que você acha que você, Mael, poderia fazer que não é que vai mudar, né? Que a gente não vai dizer que vai mudar, mas que uma busca da melhoria, né, do nosso desporto, tanto a parte de prática como a parte de competição, como a parte de divulgação, de fomentado, o que for, né? Quais são algumas ações imediatas que você poderia tomar se tivesse o poder da caneta? É mais ou menos assim, sendo curto e grosso, né? Uhum. Acho que, como eu já citei antes, acho que tudo parte de uma iniciativa de planejamento, de união, né? E eu acho que seria interessante nesse período que agora a gente não pode reclamar de tempo, por mais que ainda seja corrido para alguns, né? Mas a gente tem um pouco mais de tempo, e reunir aqueles que realmente querem fazer algo pelo handball. Então, seria um primeiro momento fazer esse encontro, né? Que nem que fosse online, para poder unificar as ideias, né? E a partir daí planejar o que seria feito para o restante de 2020 e o 2021 para já começar o ano diferente, né? Começar um ano diferente. E é o diferente como? Um calendário, né? Um calendáriozinho de competições, com ações que busquem trazer, né, a presença de pais, a presença de empresários, a visibilidade da mídia, porque às vezes a gente diz, não é uma dificuldade para a televisão passar, realmente é. Mas é como eu já sei aqui no caso, nada custa hoje, né, os eventos que são mostrados online, eles atingem um público muito grande, né? Então, você transmitir um jogo para o YouTube, vamos pegar aqui um caso bem extremo, o Flamengo começou a passar jogos, aliás, não passou jogos em canais fechados para vender seus jogos, né? Então, assim, a gente fizesse um pouquinho, vamos promover um evento tal, vamos filmar aqui, faz um negocinho legal, né, um trabalho semi-profissional, mostra os colaboradores e tal. Então, assim, é um trabalho de formiga que, de novo, tudo isso precisa ser planejado, né? E aí, de novo, unificar, criar um calendário, criar eventos, né, para poder realmente fomentar o handball do litoral sertão, que é a ideia, né? Do litoral sertão, que é a ideia. E aí, de novo, tem muitas ideias boas, né? De vários dirigentes de equipes, e que às vezes ficam soltas ou ficam perdidas, né? E aí deve-se aproveitar tudo de todo mundo. E aí chegar num senso comum. Então, acho que a primeira ideia minha, se tivesse esse poder, seria isso. Abrir um canal para que todos pudessem participar ao mesmo tempo, discutir ideias, planejar todo mundo em conjunto, e não de uma forma unilateral. Solta, né? Solta. Ou solta. Que na verdade você já falou, que é a questão de união, né? De unificar. A gente tentar unificar os pensamentos e ideias, cada um com a sua parcela de contribuição, né? Como vocês já desenvolvem aí no sertão, né? Com esse Alguns grupo que anos, vocês Bruno, têm. só citando. A gente tinha dificuldade, e tem, quando a gente jogar em João Pessoa, ou quando alguém de João Pessoa vem jogar aqui, né?
algumas pessoas sempre nos ajudaram quando a gente ia jogar aí. Aldivan sempre se oferecia para ajudar em questão da hospedagem. Maílson, Isaac, presidente da federação, Daniel. Daniel cansou de ceder um espaço lá no Valentina, até na casa dele, que ele tinha lá no Portal de Sol, uma coisa assim, né? E às vezes, quando as equipes iam jogar aqui, a gente oferecia também, dava o retorno. Olha, Aldivan, eu vou conseguir uma sala de aula para você ficar aqui com os meninos, vamos ver alguma coisa de alimentação, né? Ou fulano de tal, a gente vai, eu fiz isso em 2012 com o pessoal do HCP, né? Que foi o Sub-21. Dá uma quantia, ó, a gente conseguiu arrecadar X de ingresso, a gente vai dar tanto para vocês, né, ajudar. Então, assim, é se ajudar, né? É se ajudar. É sair de nossa zona do conforto de vez em quando. E acho que é isso. Acho que se tivesse esse poder, como você citou, era ouvir todo mundo e realmente ver quem quer participar. Porque também, às vezes, a gente fica. Tem muita pessoa que fala, opina, mas na hora de Mas na ir para hora a parte de. prática, some. Sabe? Aí também não dá muita. Não vai colaborar em nada, né, meu? Não vai. Tem um monte assim, cara. Tem um monte, infelizmente. Um monte que só faz. A gente fala, conversa de mesa de bar, né? A conversa de mesa de bar tem um monte de diretor de clube, tem um monte de técnico, tem um monte de jogador melhor do mundo, tem um cabo que vai resolver o problema bem ligeirinho, mas na hora de pegar e colocar a mão na lama mesmo para se melar, o cara